Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem de saúde, seguindo as recomendações básicas que vocês já sabem quais são. Vocês devem lavar muito bem as mãos com água e sabão. Vocês devem utilizar o álcool gel sempre que possível, sempre que necessário, não só para higienizar suas mãos, mas também os objetos que entram dentro da sua casa, né? Aquela sacolinha de mercado, a sacolinha do pão, aqueles objetos antes de você guardar dentro da sua casa, nos armários, faça a higienização deles através do álcool gel. Você deve utilizar a máscara de proteção da maneira correta, que é cobrindo o nariz e boca, e você deve evitar as aglomerações, né? Evitar ficar muito perto das pessoas. Tenho dito isso, vamos dar sequência ao nosso ano de 2022 do núcleo audiovisual da faixa etária de 14 a 17 anos, que é a faixa etária de vocês, né? Núcleo audiovisual, faixa etária de 14 a 17 anos. Em aula passada, eu tinha falado um pouco sobre os pixels, né? Então, primeiramente eu falei sobre proporções e resolução, depois a gente falou sobre pixel e hoje eu quero falar sobre planos de enquadramento, planos e enquadramentos, né? Isso é muito importante, por quê? Porque o plano ou enquadramento diz muito por si só, né? Por exemplo, eu estou conversando com vocês, eu estou explicando o conteúdo audiovisual para vocês, então não poderia estar distante da câmera, né? Eu estou falando com você que está aí assistindo esse vídeo nesse exato momento, então eu estou próximo, eu tenho que estar próximo a você, então o meu enquadramento precisa ser um enquadramento próximo a você, tá? Existem vários tipos de enquadramento, a gente não precisa lembrar o nome certinho de cada um, a gente tem alguns planos e enquadramentos que são básicos, né? Que sempre são utilizados. Esse a gente acaba decorando porque a gente vive falando sobre eles, então é normal que a gente acabe decorando. Mas não necessariamente você precisa decorar o nome, mas você precisa entender o que você tem que fazer, qual o tipo de enquadramento você deve adotar para passar certa mensagem, a mensagem que você quer passar, ok? Existem diferença de nomenclatura de um para o outro, algumas pessoas podem chamar de outra coisa, dependendo da língua acaba mudando, mas a gente vai entender o plano, o enquadramento, do que apenas ficar muito ligado a essa questão do nome, ok? Então, deixa eu passar o slide aqui, vamos lá, ó. Planos e enquadramentos aqui nessa imagem. Essa é uma imagem onde a gente tem uma figura, um personagem, né? Sem aparecer nada dele, apenas a silhueta, para a gente entender como o plano, o enquadramento, ele vai se fechando, né? Então a gente começa aqui embaixo, né? Opa, minha mão sumiu. Aqui embaixo, nessa linha aqui, o plano geral. O plano geral aqui, dá ao entender quando a gente olha que ele está mostrando tudo do personagem, né? Mas depois a gente vai entender um pouquinho o que é mesmo um plano geral. Então, geral mostra tudo. Plano americano. Então, lembra que eu falei da diferença de nomenclatura? Os americanos, por exemplo, os estadunidenses, eles não vão chamar isso de plano americano, American Plan. Não, não vão. Eles não vão chamar isso de plano americano. Então, existem algumas diferenças, mas aqui no Brasil, em outros países de língua espanhola, a gente adota o nome deste plano como plano americano, ok? Que ele pega ali, ó, do joelho, né, para cima do personagem. Então, aqui o personagem inteiro seria o plano geral, tá mostrando tudo. No plano americano, o personagem já não está completo, mas você consegue ver bastante informação dele. Aí nós temos o plano médio, né? Plano médio já o próprio nome diz, médio, então meio corpo. Meio corpo é cintura para cima, né? Aí a gente tem plano médio curto, então é como se você pegasse essa primeira divisão aqui, né? O plano médio, a metade do corpo, né, da cintura até a cabeça, e fizesse metade disso.
então seria do peito para cima, a gente tira a barriga desse contexto. Aí a gente tem o primeiro plano, que é esse que eu apareço aqui para vocês, né? O primeiro plano, ó, ombro até o final da cabeça, eu estou em primeiro plano. E aí você tem o primeiríssimo plano, que seria só a cabeça, então se eu tivesse aqui, seria o primeiríssimo plano, né, que é apenas o meu rosto conversando com vocês. E aí, acima disso, você tem o plano detalhe, né? Então se eu quisesse dar um detalhe aqui no meu olho, vamos ver se eu consigo, olha só. Então só essa parte aqui seria o que? O plano detalhe para vocês, né? E o plano detalhe não necessariamente precisa ser do personagem, e sim pode ser de um objeto, né? Se eu quisesse mostrar para vocês um objeto como esse e o objeto tivesse no detalhe, então significaria que esse é o plano detalhe do objeto. Não vou conseguir focar aqui porque o foco está no meu rosto agora, tá? Então isso em relação ao personagem, tá? Vamos trocar a imagem aqui pra gente entender um pouquinho melhor em relação a um personagem que não seja apenas uma silhueta e seja o personagem mesmo, né? Pra gente ver o rosto dele. Esse daí é o Neo, né? Lá do Matrix, né? Do Matrix, saiu até o Matrix 4 esses tempos. Não aconselho muito, né? Se você quer uma dica de filme, não seria o Matrix 4. Matrix 1, excelente. Matrix 2, bom. Matrix 3, perda de tempo. Matrix 4 não precisaria existir, mas gosto é gosto. Você pode assistir e gostar muito, então assista, vá. Tudo a gente tem que consumir para depois falar alguma coisa. Eu assisti, eu não recomendo, mas você deve assistir para você ter a sua própria opinião. Bom, aqui no Neo do Matrix a gente tem, ó, uma outra diferença de plano agora, né? Então, lembra que eu falei que da nomenclatura muda, dos lugares mudam, mas a gente precisa entender. Quando ele diz aqui, ó, GPG, seria grande plano geral. Olha como o personagem está afastado. E aí você está mostrando tudo que tem ao redor dele, né? Então, nesse grande plano geral, a gente estaria o quê? Mostrando todo o ambiente. O personagem nem se faz importante. Numa próxima imagem a gente vai ver isso melhor. Plano geral. Do lado aqui você tem o personagem ainda um pouco afastado, né? Mas se você está vendo ele todo, está um pouco mais próximo, você começa a ver o rosto dele, né? Então perceba que nesse grande plano geral, a gente não tem nenhuma ideia da feição do personagem, né? O rosto, pouco importa, parece que está coberto, você não está vendo nada. Já no plano geral, você começa a ter certa identificação das feições do personagem, né? No plano inteiro aqui, que ele chama de PI, aí seria o personagem por completo, né, inteiro, então personagem inteiro no plano, e aí a gente tem toda a noção do personagem, e aí a gente começa aí fechando isso. Aqui ele está chamando de plano americano, tá errado, tá? Então você vê que nessa imagem aqui o plano americano tá da cintura para cima, isso aqui, esse PA aqui seria um plano médio, né? O plano americano é joelho para cima. Esse PM ele chama de plano médio longo, então ele só está dividindo, então isso aqui seria o plano americano, aí ele está fazendo umas subdivisões, mas a gente tem que, com essa imagem, eu quero que você perceba que quanto mais próximo, mais fechando a gente vai o enquadramento, mais a gente vai trazendo a intimidade desse personagem. Então se você quiser mostrar realmente a afeição, o drama que um personagem está realizando, você não vai trabalhar com um plano inteiro, né? um plano geral. Você vai ter que focar, você vai ter que trazer essa afeição, né? O detalhe desse personagem. Então você começa a aproximar ele. Vamos mudar a imagem, que essa imagem aqui eu gostei bastante, que apesar de ser um desenho, ela traz bastante informação pra gente, né? Então, vamos lá, ao que nos interessa. E esse aqui tá bem certinho com o que a maioria dos estudos dizem do que aquela imagem anterior. Plano geral, ok? Então, plano geral, ó, a gente está com o personagem lá no meio, né? Deixa eu mudar aqui. Personagem lá no meio, bem afastado, e você tá vendo o conjunto de montanhas aqui, tá vendo a casa, o tipo de solo. Então o que importa aqui não é o personagem e sim o lugar, né? Então aqui tá em espanhol, mas a gente consegue entender, ó, plano geral.
que ele pega, né? O que ele abraça? Paisagem ou grande decorado, ou ambiente interno, né? O homem, né, o personagem, ausente ou muito pequeno. Então, no plano geral, você não precisa ter um personagem, certo? Ele pode estar ausente, sem problema nenhum. Porque o que interessa é o lugar, é você denunciar onde aquela história está acontecendo. Então, aqui a gente sabe que é uma estradinha de terra, que tem uma montanha, uma casinha simples, né? Então, a gente pode imaginar que aqui é o interior de alguma cidade, não uma cidade grande, não uma metrópole. E uso, ó, descritivo, narrativo e às vezes dramático ou psicológico, porque aí você pode trazer aquela coisa da imensidão onde o personagem está, mas a parte dramática da afeição não pode ser feita nesse plano, e sim a dramaticidade do lugar, não do personagem, porque aqui a gente não vê o rosto do personagem, a gente mal consegue ver a definição das vestimentas dele. Né? Se ele tivesse aqui com uma blusa amarela com um símbolo de um time, a gente não saberia que era um agasalho de time de futebol, apenas que seria uma blusa amarela. Então a gente não tem muita descrição do personagem, então o que importa no plano geral é o lugar que aquilo está acontecendo. Aqui ele vai chamar de plano conjunto, um plano geral, né? Então a gente pode fazer aqui um grande plano geral, aqui um plano geral. Isso em se tratando de língua portuguesa, né? Com que a gente está acostumado aqui. O plano conjunto aqui, ou plano geral, você já tem mais proximidade do personagem, você já consegue ver melhor ele, porém ainda mostra bastante do lugar. Eu ainda consigo ver aqui que ele está num lugar que tem montanha, que tem uma casinha simples e a estrada de terra. Eu consigo enxergar isso, então ainda mostra o lugar, né? Então aqui, ó, que ele está falando que abarca, né? O que abraça esse plano. O lugar, né? O siete aqui, o lugar e 7 ou 8 personagens. Então, entre 7 a 8 personagens cabem nesse plano conjunto e mais o lugar, né? A descrição do ambiente. Interessa, ó, a paisagem ou decorado, né? E a ação que está acontecendo. Então, aqui eu consigo ter já a noção de ações de personagens. Aqui não, mas aqui sim, porque ele está mais próximo. Vamos lá, plano inteiro, né? Que a gente já viu na outra imagem que se fala bastante plano inteiro, que é o personagem por inteiro. Então perceba que aqui já é totalmente o personagem que importa. Eu não consigo saber exatamente aonde ele está. Eu consigo ver que tem uma parede aqui, mas não consigo ver se é uma casa, se é uma loja, se é uma delegacia, uma peninha. Eu não consigo ver, né? Eu consigo ver o tipo de solo que ele está, né? Mas eu não sei se aqui atrás é um muro, se aqui atrás é uma montanha, se aqui é um painel, não consigo. Então aqui o que importa é a ação humana, que está até aqui, ó. La acción humana, né? Então é a ação do personagem. Se ele está correndo, se ele está se preparando para uma batalha e por aí vai. Plano americano, então, ó, joelho para cima. O que importa? O personagem, né? El impacto del entorno en la acción de los... Então traz mais ainda a ação do personagem. Porque geralmente quando você vai fazer uma cena, se a pessoa não está correndo, não importa muito mostrar o pé desse personagem. Então a gente vai trazendo, lembra? Fechando cada vez mais a informação da ação do personagem, né? Do que o personagem quer passar. Então, plano americano. Plano médio, cintura para cima, né? Então a gente tem a cintura do personagem até ao topo da cabeça, e aqui a gente tem ainda uma sobrinha para caso ele levante os braços, ó, como ele está mostrando aqui, a gente não perder essa informação dos braços. Então cada vez mais trazendo o personagem para maior atenção, maior importância da ação dele. Então aqui a gente já tem o rosto sendo praticamente um ponto principal. Primeiro plano, né? Aqui apenas o rosto, né, mais um pouco dos ombros, como eu estou aparecendo para vocês. Então o que importa é aí assim o diálogo, né? Aqui o que importa é o que o personagem está falando. Então quando você tem o diálogo entre dois personagens, você vai ter um personagem em uma câmera
né, nesse primeiro plano, né, ombro, cabeça, e o outro personagem da mesma maneira. Não importa se minhas mãos aparecem, o que importa é exatamente o rosto, tudo que constitui, que faz parte da feição humana do personagem, né? Então, como ele fala, a articulação da boca para falar, se ele tem algum tique, se ele tá bravo, tá com a sobrancelha cerrada assim, se ele tá espantado, né? Se ele tá falando feliz com um sorriso no rosto. Então, essas coisas que importam nesse plano. E aí, a gente entra no plano detalhe. Aqui o plano detalhe está sendo o quê? Os olhos do personagem, né? Mais o nariz, você não tem mais a boca. E aí o plano detalhe pode ser qualquer outra coisa que você queira dar intenção, né? Então aí aqui mostraria os olhos cerrados do personagem, como se ele estivesse bravo com alguma coisa. Então você tem o detalhe disso sendo mostrado, ok? Então são vários e vários planos e enquadramentos. A gente não precisa decorar eles, a gente precisa entender para que serve, né? Se eu quero mostrar um lugar, quero mostrar aonde está acontecendo certa cena, eu não vou fazer um plano detalhe, eu vou fazer um plano geral, um grande plano geral. Se primeiro eu quero mostrar as vestimentas do personagem, é importante mostrar o personagem como um todo para identificar de que tribo, de que sociedade ele faz parte. Você tem que usar um plano inteiro. Se você quer mostrar a locomoção de um personagem de acordo com mostrando um pouco do lugar, mas não precisa estar inteiro, um plano americano, né? Se você quer mostrar intimidade, primeiro plano, e aí por aí vai. Tem vários e vários outros planos. Tem outros planos que querem identificar, dar mais sentimento a certa visão, né? E a gente fala depois sobre eles, né? Vamos ficar por aqui nesses planos básicos. Entenda que o plano enquadramento ele está de acordo com aquilo que você quer passar. Você como diretor, como responsável pela visão da obra, né, do produto audiovisual, quer passar para os seus espectadores, ok? Espero que vocês continuem se cuidando, não deixe de seguir aquelas recomendações básicas e em breve estaremos presencialmente na aba. Um grande abraço e tchau!